Só que Deus não faz como nós achamos, né? Eu me lembro que eu estava junto com um pastor muito conhecido na região onde eu morava, o pastor Ronaldo. E eu gostava muito de evangelizar. E eu queria pregar na minha igreja. E um dia eu fui perguntar para o pastor por que o pastor não me dava uma pregação. Né? Hoje eu ensino muito isso. Eu falo muito na igreja que a ansiedade ela prejudica, mas quem não é ansioso? Porque a Bíblia diz, não andeis ansioso com coisa alguma, mas quem não é ansioso? Então eu ficava com aquela ansiedade para pregar e eu perguntava por que o pastor não me dava para pregar. Eu oro, eu jejuo, eu faço campanha, eu chego cedo na igreja, coisa que hoje a gente não vê muitas pessoas fazer. E eu fiquei pensando, digo, Jesus, eu quero uma oportunidade para pregar. Aí eu falei assim, eu vou ou não vou falar com o pastor? Naquela época os pastores era muito restrito, você não podia falar qualquer coisa, tinha que ter cuidado, pisar devagarzinho para falar alguma coisa. Eu me aproximei do pastor e disse, pastor, eu queria te fazer uma pergunta. E ele disse, fala, filho. E eu fiz assim, pastor, por que o senhor não me coloca para pregar? E ele falou assim comigo assim, você já está pronto? Eu falei assim, estou, eu quero pregar, quero a minha primeira pregação. E ele disse assim, olha, eu vou te dar um conselho. Compre uma caixa amplificada e compre um microfone e você tem aval para ir fazer ar livre. Fazer evangelismo de caixa, ar livre. Sim. Eu digo, Jesus, que frustração. Ele não me deu a pregação. Eu fiz o que ele me deu, mas pelo menos ele me deu acesso. Uhum. Eu fui na Praça da Sé, comprei uma caixa PRC 500, eu me lembro como hoje, da Cicloton. Tinha umas tuítas pequenininhas, eu comprei umas cornetas, tirei aquelas tuítas, coloquei uma corneta, comprei um microfone dourado, fiz um grupo de irmãos, coloquei intercessores e fui para o campo fazer ar livre. Eu era o pregador. Alguém cantava, outro orava, mas eu era o pregador e eu comecei a pregar. Mas nasceu uma outra frustração. Eu queria ver pessoas aceitarem Jesus. E as pessoas ouviam a mensagem, mas ninguém se decidia na hora do apelo. E eu estou falando, você está me perguntando, eu estou falando sobre fases no ministério. Eu disse, Jesus, eu não aceito isso. Já estava passando meses, anos, e a mesma coisa. E eu fazia, todo domingo à tarde eu fazia evangelismo. Quando eu não fazia ar livre, eu ia para a Estação Pirajá. Né? Era a Estação Pirajá. E pregava lá nas filas, e ninguém aceitava Jesus. Ninguém aceitava Jesus. E um dia eu entrei em um conflito com Deus e disse, não prego mais. A partir de hoje não prego mais. Hoje é o último evangelismo que eu faço. Eu falei com Deus isso. E subi da minha casa, saí da minha casa e subi em direção à Estação Pirajá para ir fazer o evangelismo. Eu ouvi o Espírito Santo falar no meu coração, entre nessa rua. E eu entrei na rua. Quando eu entrei, tinha um rapaz que estava todo bem vestido e eu conseguia enxergar 2 armas na cintura do rapaz. E eu disse, que loucura é essa? Eu olhava e enxergava as 2 armas como se ele estivesse sem camisa, mas ele estava vestido. E Jesus falou assim comigo, vá até ele e diga que eu o amo e que eu tenho um plano de salvação na vida dele. Eu disse, não vou falar isso não, Jesus. O senhor me mostra 2 armas mandando falar isso, eu não vou falar isso. Era o assassino da boca. E eu voltei, eu tomei outro caminho, mas não consegui descer para ir para a estação. Então eu voltei do caminho, entrei e fui lá. Eu falei assim, jovem, boa tarde, tudo bem? Ele disse, tudo bem. Eu falei assim, eu preciso entregar uma palavra para você, você aceita? Ele disse assim, sou filho de dirigente de círculo de oração. Eu disse, Jesus mandou te dizer que ele te ama e tem um plano na sua vida. Ele começou a chorar. E eu entreguei a mensagem, só o que Jesus mandou, e desci para ir pregar. Quando eu estava descendo, eu ouvi uma zoada de tiro. Eu fui para a Estação Pirajá, preguei, voltei para minha casa, e como eu disse para Deus, eu não ia pregar mais. Eu estava na praça, e olha, isso passou, depois que eu entreguei essa mensagem para o rapaz, isso passou aproximadamente uns 8 meses. 8 meses. E eu estava sentado conversando, estava numa lanchonete,
de um amigo chamado Ronaldo. Sim. Sentado conversando com ele, daqui a pouco veio uma moto em minha direção. Na nossa direção, que estava eu e o pastor Ronaldo. E o rapaz parou na frente, levantou a viseira e perguntou: irmão, tá me conhecendo? E eu disse: Jesus, o que está acontecendo? Eu comecei aquele temor e pedindo perdão para Deus internamente. Eu disse: se for alguma coisa aí do passado. E aí o rapaz tirou o capacete. Eu disse: não conheço. Ele tirou o capacete. E aí o Ronaldo já ficou de pé, porque nós dois estávamos sentados, ele já ficou de pé. E ele disse: e agora? Eu falei assim: não te conheço, não. Aí ele disse: irmão, eu passei 3 meses em coma. Eu tomei 3 tiros na cabeça. E naquele dia que eu tomei o tiro na cabeça, eu só ouvi a sua voz. Meu Deus. Em coma. E a voz dizia: Jesus te ama e quer te salvar. Que incrível, hein? E eu comecei a chorar, porque eu estava falando com Deus que eu ia parar a pregação, porque eu não via resultado. E Jesus falou assim no meu coração: conhece o bambu chinês? Ele cresce para baixo, as suas raízes vai para o solo, ele leva 5 anos no solo para depois brotar. Né? E Jesus falando tudo aquilo comigo, porque eu havia pregado, eu busquei conhecimento, falei muito sobre isso. E ele disse assim: pois é, os 5 anos passaram e agora eu te levanto como um pregador. E o rapaz olhou para mim e disse assim: eu só ouvi a sua voz. Quando eu saí do coma, eu aceitei, entreguei a minha vida para Jesus. E eu prego na Estação Pirajá. Eu agora estou pregando na Estação Pirajá. Estou novinho como crente, mas já sei falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aí depois daquele dia, Jesus começou a mudar o destino. Eu fui pastorear. E aí, quando eu estava pregando, 8, 9, 10 pessoas levantavam e vinham no altar aceitar Jesus. Eu passei 5 anos no bairro de Marechal Rondon. A igreja tinha, naquela época que eu fui, 30 pessoas, passou a ter 120 pessoas. Então, Jesus começou a fazer coisas e me mostrar aquilo que eu pedia para ele. Então, mas foi uma experiência muito boa.